Sandro, Obrigado. boa tarde a todos, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Eu entrei com essa solicitação já faz mais ou menos mais de 30 dias e tal. Por minha surpresa, eu fiquei sabendo que você viria para cá representar o Anderson agora em cima da hora. Infelizmente eu não sabia, fui avisado pelo vereador Pitanta. Mas tudo bem. Na semana passada, eu vindo da Barra para cá, da minha casa para cá, eu estava ouvindo a CBN. Certo. E na CBN o Anderson estava presente numa entrevista com o Mário Mota, falando sobre as ações aqui do Observatório de Palhoça aqui no nosso município. Aí falou sobre as creches e tal, que até, na verdade, eu acho que a maioria dos vereadores não sabe o acordo feito, né, com a empresa que está fazendo Certo, o termo de... essas reformas dessas creches, ou viabilizando o término dessas obras que até então não tinham terminado. Eu acharia até interessante se eu pudesse depois falar sobre isso, né, para a gente ficar mais claro da situação. Na verdade foi uma solicitação feita por vocês, segundo informações, né, que verificaram essa falha e foram até a prefeitura e conseguiram esse resultado muito bom, muito interessante, certo, na área da educação. Essa é a primeira pergunta. Não sei se faço outras já, e se pudesse responder essa para deixar mais... Tá. Bem, essa ação do observatório, né, ela está calcada no projeto Obra Transparente, né, que a gente acabou colocando ali. Nós, através do IAB, né, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, conseguimos corpo técnico para estar fazendo esse trabalho de inspeção in loco, tá? E a partir disso estamos compondo relatórios, seja para fornecer, né, para a Obra Transparente a nível nacional, como também, né, para fornecer para o Eduardo Frécia, né, e seu time puder estar acelerando esse processo, né? O que a gente vem verificando, vereador, é que, né, as informações que nós recebemos do Executivo não estão batendo com a realidade, né, ou no mínimo estão com informações incompletas, tá? Por exemplo, em determinados momentos foi nos informado que as obras estavam em execução. Daí a gente vai no local e encontra indícios de que não há movimentação de evolução das obras, né? Foi feito um termo de ajuste aí com a construtora MRV, por razões, né, diversas, tá? E, por exemplo, em termos de metodologia técnica, nos falta informação sobre qual é o estado de entrega pela MRV, só para ter um exemplo assim, né, através do perfil técnico. Então, o que a MRV exatamente vai entregar, né, para o município de Palhoça? Nós temos um prazo, que se não me engano é março, né? Março do ano que vem, né? Então, e um outro ponto, né? Só entregar a obra talvez não seja suficiente. Nós vamos questionar também o Executivo sobre, será que os professores já estão lotados, quais são os demais serviços que estão sendo entregues e assim sucessivamente. Tá? Porque nós queremos assegurar que seja entregue a infraestrutura, né, completa para a população que é carente desse serviço de creche, né? Nós temos, nas últimas informações que recebemos, um déficit de mais de 4.000 vagas de creche no sistema municipal, né, de ensino. Então, é muito importante que essas estruturas estejam prontas o quanto antes, e quando a gente diz pronta de forma plena a prestar o serviço, porque daqui a pouco a obra está pronta, eu não tenho professores, eu não tenho equipe de limpeza, eu não tenho equipe de alimentação, e assim por diante, e isso pode levar um tempo bem maior do que março do ano que vem. Certo. O que não se sabe ainda é esse TAC, até que ponto chegou. Isso. Né? O porquê do TAC, é isso que nós vereadores ainda, infelizmente eu não sei. A que ponto o TAC foi feito para atender essas 3 creches, mas o porquê do TAC? Está entendendo? Então é uma questão que nós temos que... É uma boa pergunta. É bom até que a gente fique sabendo, né, dessa situação, claro, que até é interessante também que vocês do Observatório pudessem até questionar também, né? Porque eu acho que é bom que todos fiquem sabendo, né? Nós já faremos, além disso, tá, vereador? Nós vamos fazer, por exemplo, algumas perguntas, tá? Em algumas das obras foi apontado aditivo de até R$200 mil.
tá? Só que as construções não apresentam complexidade, tá? Então, uma das dúvidas do time técnico é o seguinte: como que não foi previsto no projeto alguns itens que fizeram com que esses ajustes, né, esses adicionais de R$200 mil numa obra de 600 mil, tivesse que sido feito, tá? Eu acho que remete a falhas, né, a no mínimo questionamentos para a equipe técnica que fez o termo de referência, o memorial descritivo, que expôs isso ao mercado, tá? Né, o que faltou ali? Não há nem, no nosso parecer informal prévio, não há nenhuma justificativa de terreno ou de complexidade de obra que remeteria, tá, a algo desconhecido, né, que mereceria um aditivo de, ainda mais nessa magnitude, de R$200 mil. Então, este sim será um dos pontos. Acho que o senhor colocou algo bem pontual aqui. Por que do TAC? Né, por que as outras empresas não entregaram as obras, né, dentro do prazo adetado? E tem mais ainda, tá? A gente identificou que teve algumas unidades que nem mesmo iniciaram as obras e parte dos recursos destinados do governo federal foram perdidos por uma questão tempestiva, né? Que eu acho que também é tão crítico quanto a não entrega, né, das obras que foram iniciadas, tá? Eu acho que esse é um ponto também que nós, né, questionaremos. Eu falo isso porque, questiono isso pelo seguinte: a MRV já tem um problema lá atrás, já está sendo investigada lá atrás. Então, seria interessante que nós, vereadores, né, ficássemos sabendo, né, para que a gente também possa passar para a população. Eles perguntam: mas por que a MRV está fazendo terminando essas obras para o Poder Executivo? Olha, eu não sei. Entendeu? Então, é interessante, sabe? É muito interessante isso. Outra, porque é o seguinte, não só em Palhoça, não estou dizendo que em Palhoça tem, mas a gente vê isso diariamente nos telejornais aí, obras contratadas de uma maneira e feitas de maneiras diferentes. Obras contratadas, teria que ter, nessa exemplo, isso até uma delas eu comentei aqui, não estou dizendo que aqui em Palhoça tem obras nesse sentido, mas existem algumas falhas, não só aqui, né? Às vezes o prefeito pede para o corpo técnico da prefeitura, dos engenheiros e arquitetos fazerem um projeto de uma obra e, infelizmente, lá no projeto esquece de colocar alguma coisa. Exemplo é a Praça dos Pescadores, lá na Barra do Aririu, questionei isso aqui várias vezes na sessão, que toda a chuva que dá, alaga a praça e tu fica aí 3, 4 dias, a comunidade sem utilizar a praça, sem a prática do esporte, que é muito interessante, sem usar academia, está entendendo? Aí eu perguntei por que dessa falha de não prever uma drenagem numa praça, mas como? Entendeu? Inclusive agora recentemente, com a chuva da semana passada que deu, uma semana sem utilizar a praça. E eles começam a postar, né, e cobrar dos vereadores, de mim, que sou da comunidade, exemplo, não é? Que existe, isso acontece com quase todos os vereadores, mas é só um exemplo do que eu estou dando. Perfeito. Até para que lá na frente, outras que serão feitas, não aconteçam mais isso. Não é uma crítica para, não, fizeram de propósito, não, houve um erro, e errar, mas houve. Mas mesmo quando errado, né, vereador, isso não remove o erro, a responsabilidade do time técnico para com a fiscalização e para o desenho da obra. Sim. Ninguém quer naturalmente aqui só penalizar, mas assim, eu também sou engenheiro eletricista, né? E não é porque eu faço um projeto que teve um problema no resultado que eu deixo de ser responsável, né? Eu não posso simplesmente me largar de assim, não previ isso. Não, a responsabilidade ainda existe e eu acho que, né, um dos pontos que nós temos que tratar é a identificação de papéis e responsabilidades e responsabilizar de quem é devido, pô. Né? Então, ninguém é obrigado a estar assumindo determinadas funções, por exemplo, no executivo, tá? Simplesmente, né, ninguém é dotado de meio coercivo para simplesmente fazer um projeto. Ele tem que ter uma responsabilidade, ele está sendo pago para isso, tá? E eu acho que cabe a nós, né, e aos senhores também, a gente está promovendo comportamentos desejáveis, vamos chamar assim, né? Mais do que punição, né, comportamentos desejáveis. É mesmo porque em toda licitação que é feita, mesmo ela feita dentro da legalidade,
né? Não quer dizer que a coisa esteja fluindo da maneira como está no papel. Perfeitamente. E isso, a gente vê isso diariamente em algumas ações aí que isso vão deixar para outro momento. Certo. Né? Mas a minha pergunta para finalizar, denúncia feita a vocês, certo? Vocês encaminham para o Tribunal de Contas, vocês primeiro dão uma averiguada, dão uma analisada, desde que tenha fundamento, entendeu? Isso quero dizer. Contrato feito, assinado, mas na verdade o contrato não está sendo cumprido. Primeiro, vereador, a gente busca informação, tá? Sim. Eu acho que não dá simplesmente para pegar a manchete, pegar o julgamento do cidadão, mesmo da empresa, e simplesmente tomar como verdade. Tá? Nós somos assediados continuamente para fazer alguma ação sobre algum problema, tá? Só que, inclusive, para determinar que ponto, né, a gente deve estar questionando, né, nós buscamos informações. A nossa estratégia para com a prefeitura, né, e para com outros órgãos é o seguinte, desejamos informações. Tá? Acho que é um exemplo, inclusive, que é uma solicitação que a gente fez para os senhores aqui. Eu acho que estavam aguardando a nossa apresentação, né? Foi feito no dia 18 de setembro, uma solicitação. Poxa, não queremos julgar os vereadores, aqui a gente precisa saber o que está sendo feito. Eu acho que tem uma equipe, tem um orçamento para essa casa aqui, para essa respeitosa casa, então é o seguinte, não vamos julgar, nós desejamos informações, insumos para verificar, né, o que cada um dos senhores está com base na autoridade que foi dada, com base nos recursos que estão sendo disponibilizados, né, qual é o resultado dessa ação da Câmara. E a gente quer contribuir, né, vou pegar como exemplo ali, né, a gente visualizou, né, vou reiterar ali, algumas solicitações de reparo. Nós, em termos de gestão, não entendemos, tá, como apropriado para essa casa estar tratando coisas deste nível. Tá? Isso é um problema de processo e o executivo tem que resolver, né, assim, é uma responsabilidade do executivo manter a infraestrutura do município em operação. Se ele não consegue isso, talvez eles deveriam trazer isso para os senhores para verificar alternativas para a gente estar resolvendo. Agora, não cabe simplesmente assim, é que eu não dou conta, que eu não sei. Não, isso tem que ser trazido para vocês aqui. Eu acho que, né, vocês, o Legislativo, tem que ter informação de qualidade para a tomada de decisão. Não dá para um munícipe simplesmente, minha rua está com um buraco lá, vereador. Isso aí, inclusive, ele tinha que chegar no Executivo. Tá? Só para finalizar, eu acho assim que nós temos que começar a mudar realmente. E já está tarde para isso, né? E vocês vieram num bom momento. Num bom momento. Porque eu digo o seguinte, se eu posso com essa caneta escrever 100% dela, que custa, exemplo, R$1, por que eu vou comprar outra caneta ou licitar outra caneta inferior ou igual, que ela vai me propor 10%? Está entendendo? Então isso tem que acabar. E quero aqui parabenizar o trabalho de vocês. Eu até tentei entrar na rádio, mas não deu mais tempo para falar fazer algumas perguntas para o Anderson, né? Na CBN, mas não houve mais tempo e tal, e o programa já estava se encerrando. Certo. Mas eu acho interessante. Eu acho que eu sou um vereador que a hora que eu tiver denúncia para fazer, eu vou usar a tribuna, vou fazer. Mas vou fazer com fundamento. Vou provar por A mais B que o que eu estou falando, o exemplo, é verdade. Certo? Não é viés, né? Como o senhor falou há pouco, não adianta só fazer uma denúncia sem ter fundamento, sem ter documentação e provas. E eu farei isso. Nesses últimos 3 anos agora que eu tenho como vereador, eu farei isso. Usarei a tribuna da Câmara, mostrarei para todos os senhores vereadores, para o povo de Palhoça, e irei até vocês entregar a documentação.